Oh, olá pessoal, olá, tudo bom? Como é bom estar aqui com vocês, né? E com vocês pais, mães, avós, cuidadores, madrinhas, né? Enfim, é muito bom estar aqui, muito bom falar com vocês, entrar na casa de vocês, abrir a porta da minha casa para vocês. E quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que está sendo proveitoso o nosso papo, né? Então, pessoal, antes da gente começar, enquanto o pessoal vai se aconchegando, vai chegando, sentando nas cadeirinhas para a nossa reunião de hoje, né? Eu, Provani Lopes, professora há mais de 30 anos, né? Educadora socioemocional, orientadora escolar, familiar, há pouco mais de 3 anos, estou aqui para fazer também um convite para vocês, para todos vocês, tá? Olha só, no próximo dia 13/5, às 20 horas, eu estarei dando uma aula para vocês. E qual é a matéria? A matéria é como desenvolver no meu filho o interesse pelos estudos em apenas 6 semanas. Uma aula, pessoal, 100% online, gratuita. E você vai poder assistir de qualquer lugar, porque é online, né? Agora, olha só, pessoal, para participar dessa nossa aula, basta fazer a sua inscrição através do link que está na bio. E se por um acaso vocês não conseguirem, pode mandar um direct que eu faço questão de responder. E sabe por quê? Porque eu quero todos vocês lá, prontos para ouvir essa aula que será muito gostosa. E eu garanto, tá, gente? Eu garanto mesmo que vai ser muito bom. Tá legal? Então, quem canta, os seus males espanta. Meus amigos, cuidadores, quando eu digo que tudo que nós precisamos para desenvolver nos nossos filhos o interesse pelos estudos está em nossas mãos, eu não estou enganando vocês não, e eu também não estou enganada. Eu falo da importância da rotina, gente, do acompanhamento, do acolhimento, da escuta ativa, da importância da leitura, de vocês lerem com eles, fazerem o dia da leitura, da disciplina positiva, saber conversar, saber ouvir, do engajamento, da conexão, da família e escola. Isso é muito importante, uma conexão entre os professores dos seus filhos. Isso é importantíssimo. É que esse conjunto todo são ações que podem sim desenvolver em nossos filhos o interesse pelos estudos. Por isso eu confirmo, gente, que está em nossas mãos. Está em nossas mãos. E a gente pode. Bom, eu, Provani Lopes, sou a ludicidade em pessoa. Eu sou a ludicidade em pessoa. Eu gosto demais de trabalhar com as brincadeiras, sabe? Com a contação de histórias, com jogos, com cartazes, enfim, eu sou, como diziam as minhas mães, uma professora muito maluquinha. E agora eu vou falar mais uma das minhas ferramentas para engajar os meus alunos nos aprendizados, nas aulas. É com muito prazer que eu vou apresentar para vocês a música! A música! Agora vocês devem estar pensando, essa pro é maluquinha mesmo. Como que a música pode ajudar o desenvolvimento no aprendizado das crianças? Como a música pode estar desenvolver no meu filho, no aprendizado? O que a música tem a ver com o interesse pelos estudos do meu filho? Olha, pessoal, existem diferentes formas de arte que podem sim contribuir muito para o desenvolvimento da criança, do adolescente. E a música é certamente uma delas. Vocês já perceberam como muitos brinquedos educativos emitem sons? E por que isso acontece? Já passou pela sua cabeça? Por que aquela boneca canta, dança? Por que aquele carrinho faz um barulhinho? Isso acontece porque as atividades que envolvem música têm papel especial no estímulo de áreas específicas
científicas do cérebro, como as que beneficiam a cognição e o desenvolvimento de outras habilidades. É muito importante saber que esse tipo de habilidade é importante para o crescimento da criança. Então, pessoal, entendendo isso, a gente precisa saber que os pequenos, quando têm contato com a música, podem desenvolver algumas características com certa facilidade, como a fala, a dicção e a coordenação motora. E quando nós podemos colocá-los em uma escola, então, de música, para que eles toquem algum instrumento, vamos estar ajudando ainda mais esse benefício. Vamos estar colaborando ainda mais, ajudando mais os nossos filhos a um desenvolvimento melhor da cognição, né, da dicção, não é verdade? Porque as crianças que tocam algum instrumento, elas apresentam a área frontal do cérebro responsável pelo conhecimento lógico e abstrato mais desenvolvida. Então, pessoal, na minha sala de aula, por exemplo, eu tinha o canto da história. Lá, eu incentivava a leitura das crianças, nesse cantinho da história. Eu também tinha o canto da música. E aquele canto era muito engraçado, porque tinha muitos instrumentos. Toda escola tem aquela bandinha, e a bandinha ficava onde? Ficava na sala da professora maluquinha. E eu ficava lá com aqueles instrumentos que eu costumava às vezes tocar e cantar com as crianças. Mas você sabe tocar instrumento, professora Mãe? Não. Não sei não. Eu apenas consigo tocar alguns de percussão, como o tamborzinho, a gogô, o pandeirinho. Mas mesmo assim, mais ou menos, tocava aquela coisinha mais ou menos, né? Porém, para a criança, era diversão. Porém, isso, pessoal, não vinha mesmo ao caso. Entendam, pessoal, o que importa era que nós fazíamos com aqueles instrumentos, era o que eu fazia com eles, era como eu interagia com as minhas crianças com aqueles instrumentos. Sabe, sempre quando eu dava a eles algum conteúdo, eu poderia ser de matemática, poderia ser de português, história, qualquer que fosse, eu inventava uma música. Verdade, pessoal, eu inventava mesmo. Para o alfabeto, além daquelas que a gente já conhece, eu também inventava outras. E o legal, sabe, pessoal, que não era só eu que compunha, não. As crianças também compunham as músicas. Eu começava a cantar, sei lá, inventava uma letrinha e eles acompanhavam. Era muito engraçado, era gostoso demais. Eu tinha um aluno, o nome dele era Felipe. O Felipe, o alemão, né? Eu costumava chamar ele de alemãozão. Ele era loirinho. Ele cantava até quando estava indo pro banheiro, pessoal. Ele estava no banheiro e ele cantava. E eu me divertia. E sabe por que eu me divertia? Porque eu sabia que enquanto ele cantava, me emociona. Me emocionei agora, JJ. Lembrei do Felipe. Porque eu sabia que quando ele cantava, ele estava desenvolvendo a sua memória, a sua criatividade. Toda música que eu ensinava sobre os conteúdos, ele ia cantando. Ele cantava na hora do lanche, ele cantava no parque, ele ia cantando. Sabe que as minhas aulas eram bem assim, sabe, pessoal? Bem divertida. Eu gostava muito, muito, muito mesmo, de verdade. E eu aproveitava isso. Como eu disse, eu era uma professora da ludicidade. Eu era uma professora que aproveitava as artes. Eu costumava colar alguns papéis na parede, assim, né? Brancos, em branco. Contava uma história e fazia com que eles escrevessem ali, desenhassem os personagens. Eu tinha uma lousa também, lousa dessas que a gente compra para criança pequenininha, que ficava ao alcance deles, eles ali também aproveitavam. Então eu era uma professora que trabalhava bastante essa parte de ludicidade, né? Então, pessoal, como a arte de pintar e desenhar, como a arte de contar história, a arte de brincar enquanto aprende, a arte da música também ajuda as nossas crianças. Ajuda e muito. E olha só, hoje eu vou falar para vocês os benefícios que as crianças ganham com a música. Os benefícios que elas ganham com um simples toque de um instrumento. Primeiro benefício. Ativa a memória e o raciocínio.
Pois é, pessoal, como eu disse, a música ativa a memória e o raciocínio lógico. Além disso, também auxilia o aprendizado matemático e na percepção também espacial. O corpinho mexe todo enquanto eles estão cantando. Então, queridos, se a criança aprende ou canta uma música, a memória sequencial é exercitada. Por isso, quando eu fazia algum conteúdo e queria que eles memorizassem, eu inventava uma música. Sempre que eu queria alguma coisa, eu inventava uma música. Agora vocês não vão tapar o ouvido, não. Por exemplo, eles estavam aprendendo a família silábica da letra B. Eu ia procurar alguma música que incentivasse eles a cantar. Então o que eu fazia? Eu fiz 2 cartazinhos aqui, mas na verdade eu colocava um sulfite no pescocinho deles, né? Então a gente cantava assim: o B sozinho é muito tristinho, ele juntou com a letrinha A. Como é que ficou? Ba, ba, ba. E aí a gente ia com todas as sílabas cantando e eles iam memorizando. E eles saíam da escola cantando também. E as vogais então? Ha, 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 minha abelhinha, ah, minha abelhinha. Nossa, pessoal, era muito gostoso. E aí iam todas as vogais, e aí iam todas as famílias silábicas simples, né? Porque a gente estava alfabetizando. Matemática, história, para tudo tinha uma música para fixar. As frutas então, agora eu vou falar uma para vocês. Chegou o outono e falamos das frutas. E qual era a música? Da manga rosa eu quero gosto, sumo, ei, melão maduro, saputijo, aí ali nos instrumentos, né? Era muito gostoso. E o legal, pessoal, era que os pais, né, que muitos não conheciam a música, né? Muito menos as frutas que eram citadas, eles não conheciam. E as crianças iam cantando. E aí é que era gostoso. A criança fazia com que os pais procurassem, gravassem a música, procurassem sobre a fruta. Lembro-me até hoje uma mãe dizendo assim: Provânia, eu tive que aprender a cantar essa música e o melhor, eu acho, né? Que é melhor, né, Provânia? Eu tive que procurar porque eu não conhecia essa tal fruta de saputi, muito menos juá. E olha que gostoso. A mãe usando e abusando da internet, usando a internet a seu favor. E o protagonismo, a criança procurando mais conhecimento. Percebam, pessoal, interessante, né? Eu já fazia isso e nem imaginava que era tão importante. Nem imaginava e já aplicava na escola. Mas agora, eu e vocês sabemos disso. Agora estamos juntos, decifrando todo esse enigma de que depende só de nós para ajudarmos os nossos filhos, para ajudarmos a ter mais, a despertar, a desenvolver um interesse pelos estudos. A maneira de fixar os conteúdos através da música funciona muito, pessoal. Funciona muito, ajuda bastante. A música é uma forma real de fixar qualquer que seja o conteúdo no seu filho. E eu confesso que eu estudava e percebia que quando eu não conseguia memorizar apenas lendo, eu fazia uma música. Eu lembro de algumas músicas, eu não vou cantar aqui, porque aí já é de outras matérias difíceis, né? E eu não vou cantar, mas eu lembro de algumas músicas que eu cantava na frente do espelho. E era dessa forma que eu conseguia fixar o tema para a prova. Verdade, gente. É que a minha mãe, ela não está assistindo esse programa, ela não tem Instagram, né? Porque se ela tivesse, ela confirmaria a vocês. Ela costumava entrar no quarto, pegava lá eu cantando algumas músicas na frente do espelho. Então, pessoal, esse é o benefício número 1, né? O benefício número 2, a música estimula a alfabetização, pessoal. A música estimula o seu filho na alfabetização. A música é, de fato, um estimulante na fase da alfabetização. Porque a sequência dos sons produzidos tem relação direta com a linguagem. Interessante, né? Interessante saber disso.
quando a música estimula, né, a criança, ela tem uma relação muito forte com a linguagem, né? A criança, tem algumas crianças que não conseguem falar normalmente algumas palavrinhas, mas quando é para cantar, ela canta, mas sai tudo. Eu falo, caramba, cantar sabe. Meu pai costumava dizer assim, é engraçado, cantar sabe, né? Mas se pedir para ir lá, meu pai, lavar uma louça não sabe não, agora cantar sabe, aprendeu. Então a criança às vezes ela não fala algumas palavrinhas com facilidade, mas na hora de cantar a musiquinha, ela consegue fazer com que a sua dicção, né, saia perfeitamente, a linguagem saia, a palavra saia perfeitamente. Interessante isso, não é, pessoal? As canções infantis, por exemplo, elas ajudam as crianças a entender o significado das palavras, né? Sobretudo as que possuem rimas, as que possuem frases ou sílabas repetitivas, ajuda bastante a criança, sabe, a entender melhor. As crianças, elas armazenam palavras ao ouvirem e cantarem uma música. Sem contar a fala também, que pode ser aprimorada. É muito interessante, pessoal, essa questão da música, né? É muito bom que vocês estejam todos aqui ouvindo um pouco sobre esses benefícios da música, porque às vezes a gente acha que não, né? Cantor, o que a música pode ajudar? Pra mim, de verdade, lá na escola, lá com os meus alunos, e eu acho que eu trazia para casa também, porque eu costumava cantar bastante com a minha filha, funcionava bastante a memorização, né? Outro benefício muito legal, a música, ela integra o corpo e a mente, né? O corpinho da criança, né? A expressão corporal, né, da criança desenvolve bastante com a música, né? A sua linguagem permite a integração entre corpo e mente, que são pontos importantíssimos para o desenvolvimento, no que se diz respeito à comunicação, à consciência e expressão corporal. Portanto, a música é também significativa para a vida adulta. Eu estou falando de crianças vamos colocar de 2 anos, né? Tem que ser desde pequenininho, até 11, 12 anos, né? Mas vai muito além disso, né? A criança cria maior segurança emocional e melhora a socialização. Além de o contato com a música possibilitar que ela se expresse por meio do corpo, cabeça, ombro, joelho e pé, olha que coisa boa. Pode ser demonstrando o que ela sente ao ouvir o som. Olha, estou ouvindo o canto dos pássaros. Olha, eu estou ouvindo o barulho do mar. Então, a criança, ela tem toda essa percepção. Compreende, pessoal? A música, ela realmente atrai a criança em todos os sentidos. Outro benefício muito bom, ela melhora na concentração. Esse benefício proporciona o aumento da capacidade de concentração. Os pequenos, eles começam a gostar dos sons e passam a querer ouvir mais e mais. Agora eu vou falar uma coisa, quem é professor, eu amei esse tema. Aqui em casa, eu e meus filhos ouvíamos muitas. Ela traz união e ela... Sim! Oi, Ana Paula, tudo bem? Realmente, Ana Paula, traz sim, harmoniza a casa, né? Como as brincadeiras harmonizam também, a música também, ela deixa por isso que eu falei dos brinquedos, ela deixa a casa mais harmonizada. E você, aproveitando o conteúdo lá da professora e trazendo para dentro de casa através da música, você vai ajudar mais ainda na memorização, na concentração, né? No aprendizado. Então, realmente é muito bom a música. Vocês sabem, os pequenos, eles começam a gostar dos sons e passam a querer ouvir mais e mais. Sabe aquele apito? Ai, aquele lá que fica no Bexigão nas festas de aniversário, vocês conhecem? Pois é. Para nós apenas barulho, para os pequenos música. E eles apitam, e apitam. Sabe por quê? Porque a
potencializa na criança os níveis de concentração. Você não sabe o que ela está pensando naquele momento quando ela está pitando. Ela pode ser um guarda, ela pode ser um general, ela pode ser qualquer coisa, um navio. E é dessa forma, as crianças elas conseguem analisar, elas conseguem perceber mais os detalhes em diversas situações. Além de concentração ser fundamental para o aprendizado, não é? Eu costumo dizer aqui, né, que a gente precisa evitar distrações, porque a criança precisa se concentrar, né? Então é isso, a música ajuda na concentração também, é um benefício muito importante. O contato com a música, ele é muito positivo, desde os bebezinhos, né? E pode ser introduzido em casa, pode ser colocado dentro da sua casa, como a Ana Paula colocou dentro da casa dela com os filhos dela, né? O seu filho, ele está se alfabetizando, ou ele já está alfabetizado, né? Então existem muitas, se ele está se alfabetizando ainda, existem muitas músicas que podem ajudar vocês, pais, ou professores que estão me assistindo hoje, né? Tem professor também que pode transferir isso para a escola, né? Vocês que têm crianças que estão ainda em fase de alfabetização, né? Que estão lá no primeiro aninho, segundo aninho, que ainda está tudo na novidade, né? Existem muitas músicas que podem ajudar, muitas que você pode estar ajudando. Como eu cantei, né, a música chama Morena Tropicana, é a Tropicana que chama a música do Alceu Valença, que fala das frutas, que eu cantava geralmente quando eu era no outono, né? Como eu fazia e as mães iam atrás, vocês podem também procurar. Vocês têm criança que está em fase de alfabetização, que está em fase de aprendizado. Existem várias músicas que você pode colocar para o seu filho. Coloca quando está tomando banho, sei lá, coloca no carro, ou então canta você mesmo, né? Alguns compositores, como o Toquinho, né? O Toquinho, ele tem um trabalho muito bom, que ele compôs um CD, né, inteiro de músicas infantis que ensina muito, né? O CD, ele chama-se A Casa de Brinquedos, né? E tem as músicas, tem a música Beabá, onde ele fala o alfabeto e algumas palavras que ensinam com as letras. Ele fala assim, com A escrevo amor, com B bola de cor, com C escrevo corpo, cara e coração, com D ao meu dispor. Então ele vai falando o alfabeto e ali ele vai colocando palavras, né? Essa música, ela é muito, muito boa para você ter em casa e para aquelas crianças que estão aprendendo ainda, né? Que estão com 6 aninhos, 7 aninhos, estão ainda aprendendo, 5 aninhos, né? O pessoalzinho de 5, de 4 aninhos, que está aprendendo as letras, o alfabeto. É legal você colocar essa música, é muito gostosa, né? Tem a música Bicicleta também nesse CD. Essa aí, além dele falar do brinquedo, que é um brinquedo gostoso, ele ensina a soletrar a palavra bicicleta, né? Então ele fala B-I-C-I-C-L-E-T-A, sou sua amiga bicicleta. Então ele ensina a criança a soletrar. E aí, a partir daí, a criança começa, mãe, mas então como é que soletra a palavra macarrão? Mãe, daí você, puxa outras palavras do aprendizado dele. Não é divertido, gente? Você está trabalhando divertido. Você está ensinando, você está ajudando o seu filho, né? Ensinando não, mas ajudando o seu filho, ajudando os professores a despertar o interesse pelos estudos através da música, né? Tem a música nesse disco, nesse CD, né? Tem também o caderno, onde ele mostra a importância de cuidar do caderno, o quanto ele é importante para os estudos. O caderno está ali, com as páginas escritas por ele, né? Não é interessante? Então, esse CD, A Casa de Brinquedos, é muito gostosa, se você puder ter, por baixar, né? A gente hoje tem aquelas plataformas, né, de música que você pode baixar e ouvir em casa, principalmente para as crianças que
estão em fase de alfabetização. Ajuda muito, tá? Os desenhos animados também tem música que ensinam, né? O Toy Story, amigo, estou aqui, olha lá, ensina a amizade, né? Ensina o quanto é importante a amizade, ensina as crianças a gostar dos brinquedos, a cuidar dos brinquedos, a guardar os seus brinquedos, né? Olha que lindo. E o Rei Leão, então? O Rei Leão que fala do ciclo da vida, né? Um ciclo sem fim, fala do ciclo da vida, né? E para higiene pessoal? Para higiene pessoal tem o Castelo Rá-Tim-Bum, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma. Não é legal? Também ensina, e é do ratinho, né? Que o ratinho lá, banho é bom, banho é bom, banho é muito bom. E tem os palhaços também que ensinam a música do corpo, né? Da higiene pessoal. Então, pessoal, é um material rico que vocês podem procurar aí nas plataformas musicais e colocá-los para o seu filho ouvir. Dessa forma, você está fazendo só ensinando música? Você está colocando só uma música para ele ouvir? Não, não. Você está simplesmente mostrando os benefícios que a música vai trazer para os para os estudos do seu filho, para os ensinamentos, para o desenvolvimento, para a memorização, criatividade, né? Coordenação motora, corporal, espacial, né? Tudo isso numa simples musiquinha, né, pessoal? Então, todas essas musiquinhas que eu mostrei para vocês que ensinam é uma dica, tá, pessoal? Para vocês ouvirem com o filho de vocês, né? Outra coisa, vocês podem também cantar com eles, cantar junto, né? Canta junto com eles também. Eu não cantei aqui junto com vocês? Eu não tô... Ei, já tô aqui numa live cantando, tô no The Voice, né, pessoal? Vou tomar uma aguinha, tô aqui no The Voice. E o JJ virou a cadeira pra mim, JJ? Então, pessoal, eu tô cantando pra vocês, vocês podem cantar pros seus filhos, por que não? Pros seus alunos, por que não? Não é verdade? É bom, é importante cantar. A gente vai estar ensinando. Como eu falo que a arte de desenhar, né, de você ensinar a criança a desenhar, traz benefícios. Como eu falo que a arte da leitura, né, a importância de você sentar, contar uma história para o seu filho é importante. Então a música, tá claramente o quanto ela é rica, né, para ajudar nos estudos da criança. Pessoal, eu poderia ficar aqui falando muito mais benefícios para vocês, né? Muito mais, vários benefícios, né, que a música pode trazer para os estudos de seus filhos. A imaginação, a concentração, a motivação, tem muita coisa, tá? Então, pessoal, é importante que a gente comece a entender que tudo que a gente tem nas nossas mãos vão ajudar os nossos filhos nos estudos. Vão despertar o interesse nos estudos. Gente, está tudo na mão de vocês. De verdade, toda vez eu falo isso para vocês. Às vezes, professor, de novo. Não, de novo, eu vou falar porque é para criar hábito. Para vocês entenderem que sim, é possível. Sim, é possível, né? Então, pessoal, para a gente resumir tudo o que eu falei aqui, tudo da importância, né? Eu vou resumir em poucas palavras para vocês. A música, ela auxilia seu filho no desenvolvimento cognitivo, afetivo, motor e no convívio social. Ela auxilia o seu filho na memorização e na imaginação. A música, quando bem trabalhada em casa e na escola, ela é capaz de facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Vocês, professores que estão me ouvindo, sabem do que eu estou falando. A hora da entrada tem uma música. Na hora do lanche tem uma música. Às vezes a criança, os alunos estão ali, eu vou já colocar lá para o ensino médio, ou então as crianças já de 11, 12 anos,
Às vezes, a minha filha parece que tinha uma professora que ela colocava música antes de começar as aulas, ela colocava uma música para que o pessoal se acalmasse, se tranquilizasse e pudesse começar a aula. Ao entrar na escola dela, era uma música, sempre uma música. Quando a gente deixava ela na escola, ela ia e já ia, conhecer a música, já ia cantando a música. Percebam que dessa forma as escolas estão fazendo o quê? Incentivando, porque elas sabem o poder que tem a música, o poder que tem a musicalização nos estudos, a musicalização no ensinamento, no aprendizado da criança. Porque a música, quando bem trabalhada em casa, na escola, ela é capaz de tudo isso. Ela facilita tudo isso, porque ela chama a atenção das crianças. Qual é a criança que não gosta de ouvir uma música ou de cantar alguma coisa? Qual é a criança? Né? Então, gente, a criança, ela gosta, porque a música, ela deixa a escola, ela deixa a casa, como disse a Ana Paula, né, um ambiente agradável, satisfatório, né, e ajuda muito no aprendizado da criança. Então não é à toa que muitas escolas, muitas instituições de ensino incluíram em seu currículo aulas de musicalização, né? Então, aprendeu português, música para fixar. Aprendeu matemática, música para fixar. História, geografia, inglês, não importa a matéria, porque nós somos os compositores. Percebem, pessoal? Nós somos os compositores. E que iremos auxiliar os nossos filhos nos estudos. Procurem, vocês vão achar bastante música. Como eu falei dos brinquedos, como eu falo dos brinquedos, que existem brinquedos que você consegue adaptá-los para poder ensinar aos seus filhos, né? Que existem livros que você consegue ler com historinhas pequenas que pode ajudar o seu filho na leitura. Existem músicas também que podem ajudar os nossos filhos, né? Então, é importante que vocês vão procurar, vão atrás, né? Por isso que eu falo que está nas nossas mãos. Se você ficar parado sentado, né? Seu filho traz alguma coisa e você ficar parado sentado, nunca você vai despertar e nunca ele vai desenvolver o interesse pelos estudos. Porque ele precisa de você. Ele precisa que você acompanhe ele. Ele precisa que você acompanhe os estudos dele. Ele precisa, eu vou falar uma coisa aqui, que você tenha também interesse pelos estudos dele. É disso que seu filho precisa. Está aí, nas suas mãos. Ok? Então é disso que ele precisa. Então eu trouxe mais uma ferramenta para vocês, que é a música. E eu trouxe mostrando para vocês que eu aplicava isso com os meus alunos e que dava muito certo. Eu recebia feedbacks de mães que diziam, tinha mãe que pedia, Provânia, você pode, por favor, cantar um pouco a música aí, manda um áudio para mim, para eu cantar em casa com ele, porque ele está pedindo para cantar enquanto ele faz a lição, né? A letra A, então era assim, vai e volta, fecha a letrinha A. Eu ficava em silêncio na minha sala, eu quieta, eu, professora, ficava calada. E eles fazendo, eu ouvia lá no fundo eles cantando. Vai. E eles faziam uma letrinha. Eu tenho certeza que algumas mães que estão aí me assistindo, a Andréia, que eu fui mãe de aluno dela, a Renata, que eu fui professora, mãe de aluno, eu fui professora dos filhos, sabe disso, porque eu tenho certeza que eles iam para casa cantando essas músicas. Então eu fazia isso dentro da minha casa com a minha filha. Eu faço isso até hoje com as minhas sobrinhas. Como eu disse, eu sou uma professora ilhada, né? Sou como uma ilha, eu sou cercada de crianças por todos os lados. Eu sou tia, eu sou madrinha, eu sou professora, eu sou amiga, né? Então, é muito importante vocês saberem que isso funciona. É muito importante vocês saberem que depende de vocês. Que está na mão de vocês. As ferramentas estão aí.
Então, o que a gente precisa fazer, pessoal? Pôr as mãos à obra, né? Mãos à obra. A gente precisa muito disso. É como se antes da Provânia eram algumas mães, pais e cuidadores. Depois da Provânia virou a chave. São outros pais, mães, cuidadores, quiçá professores. Sabe por quê? Porque é só virar a chave. As coisas acontecem. Tá certo, pessoal? Então, mãos à obra. E nós vamos... não vamos ficando por aqui não. Ainda não. Porque antes de terminar essa nossa live, não esqueçam que temos um compromisso! Temos um compromisso no dia 13/5, onde eu vou dar a vocês uma aula totalmente gratuita. Online. Quer dizer o quê quando a aula é online, pessoal? Que você poderá assistir de onde você estiver. Tá no metrô, bota o fone de ouvido, assiste. Né? Tá na praia, põe o fone. Não pode, né? Tá na pandemia, não pode. Não pode, mas onde você estiver, você pode estar assistindo essa live, essa reunião. Vai ser uma reunião, vai ser uma aula, vai ser uma live, vai ser tudo junto, misturado, né? Onde eu vou falar sobre como desenvolver no seu filho o interesse pelos estudos em 6 semanas. E de verdade, pessoal, eu quero todo mundo lá. Eu quero todos vocês lá. Tá certo, pessoal? Tá bom, então? Então, beijo, pessoal. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa ferramenta que eu apresentei para vocês hoje, que é a música. Outra coisa, para vocês se inscreverem, né, é importante, para vocês participarem da aula, é importante que vocês cliquem lá no link, na bio, né, na bio que vai estar lá no meu Instagram, para vocês fazerem a inscrição, tá bom? Aí você fala, Provânia, eu não tô conseguindo. Ok, manda um direct para mim, pessoal, eu respondo para vocês, porque eu quero todo mundo lá, tá certo? Eu quero todo mundo lá, hein, dia 13/5. Né? Onde a gente vai conversar, vai se divertir um pouquinho também, né? Porque a gente vai aprender um pouco mais sobre como desenvolver, como despertar o interesse dos estudos dos nossos filhos em 6 semanas, tá certo? E o Ding Dong da Provânia tá terminando. Beijo grande pra vocês, pessoal, e até a próxima!